Bom, dando sequência, então, a essa tarde super enriquecedora, eu tenho o prazer de convidar o professor Dr. Fábio dos Santos Lira para fazer a apresentação da sua palestra intitulada Obesidade Central ou Aptidão Cardiorrespiratória, qual pesa mais para o sistema imune? O professor Dr. Fábio dos Santos Lira é bacharelado em Educação Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição na Universidade Federal de São Paulo. Possui estágio de pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professor livre docente no Departamento de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente. Tem experiência na área de Fisiologia e Bioquímica do Exercício, função de células imunológicas, obesidade e nutrição. Professor Dr. Fábio, muito obrigada pela sua presença e fique à vontade para iniciar a sua aula. Oi, Sara, boa tarde. Você me escuta bem? Sim, está ótimo. Também enxergo sua tela. Tá. Muito obrigado pela sua apresentação. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Ronaldo pela indicação do meu nome para compor o painel de palestrantes desse evento, o qual engrandece bastante a comunidade científica brasileira. O assunto que eu vim falar com vocês, né, é algo que o laboratório vem desenvolvendo, né? Eu trouxe um pouco do que nós estamos fazendo aqui na Unesp de Presidente Prudente, com colaborações importantes, inclusive com o professor Ronaldo, o qual é um dos organizadores desse evento. Tá? Então, para quem não conhece Presidente Prudente, nós estamos a 570 quilômetros da capital, né? Fica o convite para quando vocês vierem para o lado ou do Paraná ou do Mato Grosso, quiser fazer uma parada aqui em Prudente, serão todos bem-vindos para conhecer a universidade, em especial o Laboratório de Fisiologia Celular do Exercício. Tá? Bom, a temática, né? Eu tô acompanhando o evento desde manhã, né? Tem assim palestras, todos os temas muito bem conectados, e eu não vou ficar repetindo várias informações que já foram ditas no decorrer do dia, mas que vale a pena destacar alguns pontos, tá? Primeiro deles, quando a gente fala, nós temos um grande interesse em saber qual que é o fator que é o principal modulador do metabolismo e da função das células imunológicas, tá? Principalmente monócitos, né, macrófagos, um tipo de linfócito T, que é o CD4, e nós temos também um trabalho com células natural killer. Eu vou apresentar com mais detalhes esses trabalhos. Mas um dos principais fatores que nós estudamos aqui é a obesidade central. Né? Então, e por que é tão importante estudar a obesidade central e qual que é a sua relação com a modulação do metabolismo em função das células imunológicas, tá? Uma vez que essa obesidade central, claramente, ela está relacionada, tem uma intimidade com o desenvolvimento de doenças crônicas, e o que já está muito bem postulado é que a instalação dessa obesidade central, ela tem um dos principais gatilhos, a inatividade física, né, como muito bem colocado nesse artigo de revisão da professora Ben Pedersen, em 2009. Então, sujeitos que permanecem em inatividade física, eles exibem um aumento na adiposidade abdominal. Esse aumento da adiposidade abdominal tem uma relação direta com a infiltração de células imunológicas, em especial os macrófagos, nesse tecido adiposo, e isso, por consequência, gera um quadro que nós conhecemos como inflamação crônica sistêmica, tá? Ou inflamação crônica de baixo grau. Qual que é a importância de saber e monitorar essa inflamação crônica de baixo grau?
porque é esse quadro que está relacionado com a instalação de várias doenças, como a resistência à insulina, a aterosclerose, doenças neurodegenerativas e o surgimento de alguns tipos de tumores. Tá? Então, como a base, um dos principais fatores envolvidos, um dos principais gatilhos, né, para o desenvolvimento dessas doenças é inatividade física, o nosso foco principal é colocado como se esse nível, essa aptidão cardiorrespiratória pode ser algo protetor, já que a falta dessa, ou a reduzida aptidão cardiorrespiratória, principalmente, está relacionada com a instalação de doenças. Né? Então, a gente pega os dois lados da balança. Um sujeito que tem baixo nível de atividade física e outro sujeito que tem alto nível de atividade física. Bom, eu fiquei feliz que a G ela mostrou esse trabalho nosso, né, que foi um trabalho que nós começamos há mais ou menos 15 anos atrás, junto com o professor Ronaldo, que dava todo o suporte, né, para que a gente desenvolvesse esses trabalhos. Nós começamos há 15 anos atrás ter a seguinte pergunta, tá? Que toda a literatura já trazia que a prática, o engajamento com um programa de treinamento físico, ele era protetor para o desenvolvimento dessas doenças, né? Ele bloqueava o desenvolvimento dessas doenças metabólicas, inflamatórias, tudo isso já estava muito bem estabelecido, e até mesmo que tinha discussão, né, e ainda tem alguns ruídos na literatura hoje, qual que é o melhor protocolo. Nós fomos contrário a essas questões, né? A gente foi não contrário, mas nós fizemos outros questionamentos. Né? Por que a falta de exercício, do engajamento com o exercício físico, era tão prejudicial, né? E acelerava, era um gatilho para a instalação dessas doenças. Então, nós começamos a avaliar sujeitos que tinham um estilo de vida sedentário e sujeitos que tinham um estilo de vida com alto nível, né, de alto envolvimento com prática de exercício físico, né, os atletas amadores, que é o que nós avaliamos nesses dois estudos. E, de uma maneira bem simplista, né, aqui nós falamos que é um perfil sistêmico, né, então nós coletamos sangue desses sujeitos, né, sujeitos que eram sedentários e sujeitos que eram altamente treinados. Aqui a gente chama de altamente treinado porque eles não eram atletas de elite, tá? Eram atletas que tinham um volume de treino extremamente alto, mas eles não viviam só do esporte, então a gente não pode chamar eles de atleta de elite. Então nós comparamos aqui esse perfil metabólico, né, esse perfil sistêmico desses sujeitos que eram sedentários e sujeitos que eram altamente treinados, tá, os atletas. E, de maneira bem consolidada na literatura, nós reproduzimos, né, o que já era bem sólido, né, o perfil lipídico, né, a fração de triacilglicerol, colesterol total, LDL colesterol, essas frações elas eram menores nos sujeitos que eram altamente treinados, quando comparado a sujeitos que eram sedentários. E nós começamos a rastrear não só esse perfil metabólico, mas nós tentamos relacionar esse perfil metabólico com algumas proteínas inflamatórias que não eram rotineiramente avaliados, né, para esse monitoramento da inflamação crônica de baixo grau, que foi a proteína PAI-1, que é chamada de inibidor do ativador do plasminogênio, que é uma proteína envolvida com a instalação da placa de ateroma. Tá? Então, quanto maior essa proteína, maior é o ambiente para formar a placa de ateroma. E vocês observem que os sujeitos que são altamente treinados, eles exigem até 3 vezes menos a concentração dessa proteína na corrente sanguínea quando comparado a sujeitos que são sedentários. Quando nós avaliamos, né, esse dado, a Giovana já falou, mas só para refrescar vocês, quando nós avaliamos aquela proteína inflamatória, né, o lipopolissacarídeo, né, a endotoxina, os sujeitos que eram altamente treinados, eles exibiam
também cerca de 3 vezes menor a concentração desse lipopolissacarídeo na corrente sanguínea quando comparado a sujeitos que eram sedentários. Né? Então, vejam que o sujeito que não está envolvido com atividade física, ele exibe uma concentração 3 vezes maior dessa glicoproteína inflamatória, tá? E aí ele tem esse perfil, né? O sujeito que é altamente treinado tem essas frações reduzidas, né? Aqui o eixo X é aquela proteína inflamatória, o PAI-1, e no eixo Y nós temos as frações lipídicas, né? Então vejam que o sujeito, quanto mais treinado ele menor essas proteínas inflamatórias e menor são as concentrações dessas frações lipídicas. Por outro lado, o sujeito que é sedentário, ele exibe maiores concentrações dessas proteínas inflamatórias e maiores frações do perfil lipídico. Tá? Então, mostrando que ele tem um ambiente metabólico inflamatório propício para a instalação dessas doenças. Tá? E aqui só um detalhe sobre... porque às vezes as pessoas falam, quanto tempo eu tenho que treinar para ser protegido, né, contra essas doenças metabólicas, inflamatórias. Então, só a nível de curiosidade, esses atletas que nós avaliamos, eles tinham uma experiência com um treinamento de alto rendimento próximo aqui de quase 9 anos de experiência no alto rendimento, tá? Então, eles tinham já um longo histórico de treinamento físico, por isso eles mostravam, exibiam esse perfil protetor, tanto inflamatório quanto metabólico. E é importante, né, ressaltar esse detalhe, porque às vezes as pessoas vão para a academia e durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, já querem ter esse perfil blindado, né, tanto metabólico quanto inflamatório, mas para que você exiba esse perfil tão eficiente, né, demora alguns anos para que você incorpore, né, todas essas adaptações. Então, lembrando que aqui nós estamos falando do ambiente sistêmico, que nós, facilmente, os nossos alunos ou pacientes, a gente consegue ter esses dados, né, dos exames bioquímicos rotineiros que eles fazem em clínicas particulares, enfim. Então, isso é o que normalmente nós temos em mãos para monitorar esses nossos pacientes. Tá? Vamos lá aqui. Um pouco mais adiante, né, quando a gente começou a se aprofundar e entender melhor como que as células imunológicas desses dois sujeitos, né, o sedentário e o altamente treinado, como elas se comportavam, né, então nós vimos que o perfil metabólico, aquilo que está circulando na corrente sanguínea deles, eram bem distintos. Tá? Então, nós buscamos avaliar como que era o perfil intracelular das células imunológicas. Então, no doutorado da Bárbara, tá, esse artigo ele é livre, ele é de livre acesso, para quem tiver curiosidade de ter acesso a ele, e os 2 outros anteriores também são de livre acesso, então vocês podem acessar em casa. Nós fomos investigar como que era o perfil metabólico, né, das células mononucleares, especificamente dos monócitos, tá? E como que aquele ambiente sistêmico poderia estar moldando, né, modulando ali a função dessas células imunes. E uma das nossas apostas era que o sujeito que era altamente treinado, né, que nós chamamos eles de alto VO2, os sujeitos que eram treinados, e baixo VO2 os sujeitos que eram sedentários, tá? Então, esse quadrado aqui cinza são os sedentários e o quadradinho aqui cinza escuro são os treinados. Nós apostamos as nossas fichas que uma das proteínas que estava envolvida nessa resposta, né, nesse perfil protetor e de maior eficiência das células imunes era um fator de transcrição gênica chamado de PPR-gama, tá? Que são os receptores ativados por proliferadores de peroxissomos, que é uma proteína extremamente importante, não só na amplificação de genes inflamatórios, mas também de genes metabólicos, tá? Então, é um gene coringa ali
no qual nós apostamos. E quando nós avaliamos, né, a Bárbara avaliou a expressão gênica desse PPAR-gama em monócitos, né, tanto de sujeitos sedentários como treinados, né, sem nenhum estímulo, ou estimulado por aquela proteína que foi muito falada aqui nas outras palestras, né, o lipopolissacarídeo, que é um patógeno que estimula a inflamação. Quando esses monócitos, essas células mononucleares foram incubadas na presença desse patógeno, olha como está a expressão gênica do PPAR dos sujeitos altamente treinados, né? Então, ele tem um aumento na expressão gênica desse fator, mostrando que talvez esse fator ele é importante, é um fator-chave que o treinamento físico, né, ao longo da vida, vai engrenando ali na sua célula imune, vai aumentando a quantidade desse fator, e esse seria um fator-chave anti-inflamatório, né, para ter esse ambiente blindado e ter uma maior eficiência das células imunes. Tá? Mas quando a gente associa a todos os outros resultados, né, o que nós observamos? Não só o PPAR tem a sua expressão aumentada, mas o PGC1-alfa também tem a sua expressão gênica aumentada, né? Lembrando que o PGC1 é uma proteína relacionada à biogênese mitocondrial e ele é um fator, também é um coativador do PPAR-gama. Uma proteína quinase, né, envolvida com a ativação do NF-κB, que é um fator de transcrição gênica inflamatória, também estava ativado, né, e o Toll-like receptor também estava com a sua expressão gênica aumentada nessa célula imune, tá? Então, ficou algo meio assim, mas tem fatores inflamatórios aumentados e fatores anti-inflamatórios também aumentados nessa célula imune. Lembrando que esses são dados de expressão gênica, tá? Você pode ter um aumento da expressão gênica, mas não necessariamente essa proteína foi traduzida. Mas no conjunto de todos os dados, o que nós postulamos é que esse sujeito que tem um alto nível de condicionamento físico, né, a cada sessão de exercício, ele tem a liberação da interleucina 6, aqui, quando liberada durante a atividade contrátil, ela tem uma ação anti-inflamatória, tem uma regulação da resposta da endotoxina, né, durante a sessão de exercício, e aquela resposta pró-inflamatória, né, que é engatilhada por conta desse extravasamento do LPS, ela é bloqueada, tá? Porque ele mostra um perfil extremamente anti-inflamatório, no qual, mesmo com alguns gatilhos pró-inflamatórios ativados, os gatilhos anti são superiores, por isso que esse sujeito altamente treinado, ele exibiria um quadro protetor contra as doenças, ao contrário do sujeito que é sedentário, tá bom? Avançando um pouco mais, né, na questão imunometabólica, para que a gente compreenda mais como que a prática regular do exercício físico ou a ausência do engajamento com treinamento físico pode moldar não só o perfil plasmático, né, o que está ali na nossa corrente sanguínea, mas isso refletir sobre uma engrenagem para moldar a função e o metabolismo das células imunes, né? Nós, no ano passado, nós escrevemos uma revisão narrativa postulando, tá, algumas hipóteses pelo qual as células imunes elas estariam sendo engrenadas, né, no ponto de vista metabólico e inflamatório, no qual teria esse perfil mais pró-inflamatório, mais anti-inflamatório. Tá? Então, quando nós olhamos aqui, nós postulamos como que era a funcionalidade de um macrófago, de um sujeito sedentário, mas com peso normal, tá? Então, aquela pessoa que é sedentária, mas tem o IMC abaixo de 25, tá? Como que seria, né, essa célula imune? Como que é o ambiente intracelular desse sujeito, né? Lembrando que lá naquele primeiro estudo que nós fizemos há 15 anos atrás, esse sujeito já tinha um perfil
inflamatório e metabólico, mesmo que nos valores limítrofes, tá? Ele tinha ali uma correlação, né, um ambiente propício para a manifestação de alguma doença crônica. Então, o que nós postulamos aqui? Que esse sujeito, né, o macrófago desse sujeito, ele tem uma baixa produção, né, uma produção reduzida de ATP mitocondrial, né, então ele tem ali uma menor eficiência de produzir ATP nessa célula pela rota mitocondrial, e ele iria produzir uma quantidade superior de ATP aqui no citosol, né, principalmente pela oxidação da glicose, tá? E a oxidação de ácido graxo dele não é tão eficiente. Por que é importante saber o metabolismo energético da célula imunológica? Porque através dessas rotas, tá, da produção de ATP, que você vai gerenciar o funcionamento dessa célula. Então, se você ativa vias mais aeróbias, você tem uma maior engrenagem anti-inflamatória. E se você engrena vias anaeróbias, você vai ter um perfil pró-inflamatório instalado ali naquela célula. Tá? Então, por isso que é tão importante monitorar de onde que está vindo a produção do ATP nessa célula, para engrenar todas as funções celulares, tá? Que isso vai determinar a funcionalidade, ou o que essa célula vai produzir. Acerca desse ambiente metabólico, né, tem vários sensores energéticos que podem estar envolvidos. Um desses sensores é a proteína MPK, tá? A proteína MPK, a proteína PPAR-gama, que nós já falamos, a outra proteína é a mTORC1 e o HIF-1-alfa. No âmbito mais global, né, o que nós hipotetizamos é que essa proteína MPK ela não é ativada nesse indivíduo, né? Essa proteína ela pode estar sendo mantida ali inativa, assim como o PPAR-gama. Por outro lado, né, como tem uma abundância ali naqueles metabólicos circulantes, proteínas anabólicas, né, que tem sensores mais relacionados ao anabolismo, como a mTOR, ela estaria sendo mais ativada. Tá? Essa que é a nossa hipótese, principalmente a mTORC1. E outro fator que pode estar envolvido é uma presença, uma carência ali da angiogênese nessas células, onde pode, de uma maneira ou crônica ou até mesmo intermitente, ter um menor aporte de oxigênio e está ativando o fator induzido por hipóxia do tipo 1-alfa. Tá? Então, esse milieu, né, todo esse cenário de energético aqui na célula imunológica estaria engrenando ou favorecendo uma amplificação de genes pró-inflamatórios, tá? Principalmente porque tem uma endotoxina, né, uma LPS superior nesses sujeitos, o qual iria se acoplar aqui no receptor do tipo Toll-like receptor 4 e amplificar essa resposta pró-inflamatória. E toda a produção de citocinas anti-inflamatórias estariam reduzida nesse sujeito que tem um peso normal, mas ele é fisicamente inativo. Bom, aí vamos para o outro lado, tá? Vamos pegar esse cara ainda fisicamente inativo, mas agora com excesso de peso ou obeso, tá? Esse quadro, né, no macrófago desse sujeito que é sobrepesado, obeso, estaria mais prejudicado, né? Então, ele teria aqui quase que uma inexistência da produção de ATP mitocondrial, né, extremamente baixa, uma predominância na produção de ATP aqui citosólico via glicose, tá? Isso, né, esse ambiente glicolítico associado à não ativação da MPK, não ativação do PPAR-gama, e todo o ambiente anabólico, né, aquela
uma hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertriaclicerolemia, né? Todos esses metabólicos elevados geram um ambiente anabólico para essas células, então inibe alguns sensores metabólicos, como a MPK e o PPR-gama, e estimula esses sensores energéticos relacionados à resposta pró-inflamatória, como a mTORC1, além da ativação do HIF-1-alfa, que é um fator inflamatório. Tá? Associado a essas alterações, essas engrenagens metabólicas inflamatórias no interior da célula, tem o mesmo quadro, né, ainda mais grave, com aumento do LPS circulante, o qual estaria ativando, favorecendo a ativação do Toll-like receptor 4, que é esse receptor de membrana, e culminaria numa resposta pró-inflamatória mais amplificada, né? Ainda lembrando que esse sujeito pode estar produzindo citocinas de outros tecidos, principalmente tecido adiposo, e o TNF-alfa poderia se ligar aqui no seu receptor de membrana e amplificar ainda mais essa resposta pró-inflamatória. Então, vejam que o cenário metabólico sistêmico que nós traçamos primeiro, ele pode ser molde, né, para engrenar ou reprogramar essas células imunes e dar um perfil mais pró-inflamatório para ela. Então, além do sujeito ser inativo, mesmo com peso normal, ele já tem uma engrenagem que favorece um quadro pró-inflamatório. E se ele tem excesso de peso ou obesidade, essa resposta pró-inflamatória ela é amplificada, principalmente por essa questão metabólica, tanto sistêmica quanto intracelular. Bom, mas vamos por outro lado, que é no que a gente mais foca, né? Então me mostra como que o sujeito que é altamente treinado, ele fica blindado dessas alterações. Primeiro, a cada sessão de exercício, esse sujeito ele gera, né, como esse fluxo sanguíneo ele é direcionado para a musculatura esquelética, a célula imune ela tem uma privação ou um menor fluxo de nutrientes para a sua funcionalidade. Isso geraria uma cascata, um déficit energético nessa célula imune. Isso faria com que a MPK fosse ativada e, de maneira direta ou indireta, essa MPK ela consegue amplificar, aumentar o sinal do PPR-gama, bloquear o sinal da mTORC e ainda tem um alto influxo de oxigênio, né, que favorece a produção de ATP mitocondrial. Essa seria a ideia. Tá? Então, eu otimizo a produção de ATP mitocondrial, tenho essa carência de substrato ativando, né, tendo ativação desse sensor energético, principalmente da AMPK, a ativação do PPR-gama e o bloqueio da mTORC1. Concomitante, eu teria também, né, já é de conhecimento que o PPAR ele consegue bloquear a translocação do HIF-1-alfa para a fita de DNA, então bloqueando dessa maneira uma resposta pró-inflamatória. Associada a tudo isso, né, como nós mostramos, os sujeitos que são altamente treinados têm uma baixa concentração de LPS, então esse sinal aqui que amplifica o Toll-like receptor não estaria tão ativo, então diminuiria a produção de citocina de caráter pró-inflamatório e nós teríamos um aumento da produção das anti-inflamatórias, principalmente mediado pela ativação do PPR-gama. Então, veja toda a engrenagem intracelular que o sujeito altamente treinado, magro, óbvio, e o sujeito obeso, inativo, né, como que esse ambiente sistêmico, metabólico, pode engrenar a funcionalidade das células imunes. Tá? Então, é algo que nós temos que pensar na hora que nós estivermos avaliando o nosso paciente, o nosso aluno, e como que a nossa estratégia de treinamento físico e até mesmo a conduta nutricional, né, da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar pode potencializar essa resposta anti-inflamatória. Óbvio que isso tudo, essas hipóteses, elas estão sendo testadas, tá, pelos vários grupos, né, foram
foram 8 grupos de pesquisadores que escreveram esse trabalho. Foi algo bem gratificante escrever, porque tinha opiniões de vários experts. Mas isso vocês observem aqui todos esses pontos de interrogação, tá? Isso tudo são hipóteses que precisam e que já estão sendo testadas, tá? Então, mas é bem interessante mostrar como que o ambiente sistêmico pode estar mudando o ambiente intracelular e o ambiente intracelular mudando o ambiente sistêmico. Outro foco que nós estamos dando aqui no laboratório, com o pós-doutorado da Luciele Minuzzi, são com os atletas masters. Eu pensei que ia ter outra animação aqui. São atletas masters. Você lembra que aqueles nossos atletas jovens, eles tinham, em média, ali, 9 anos de treinamento. A Luciele trouxe uma hipótese que atletas masters, né, sujeitos que têm mais de 20 anos engajados em treinamento físico de competição, podem ter uma eficiência ainda superior das células imunes quando comparado àqueles sujeitos que não fazem exercício. Tá? Então, o que esse artigo de revisão encabeçado pela Camila Padilha, ele mostrou? Tá? Que sujeitos que são sedentários têm esse perfil mais pró-inflamatório, né? Células mais pró-inflamatórias que produzem uma alta capacidade, que têm uma alta capacidade de produzir citocinas pró-inflamatórias, tem um desregulamento aqui na respiração mitocondrial, né? Com a produção de espécie reativa de oxigênio, e exibem células imunossenescentes prematuras. Já sujeitos que são fisicamente ativos, né, eles já exibem células com fenótipo anti-inflamatório, que são especialistas em produzir citocinas anti-inflamatórias, têm uma biogênese mitocondrial e uma capacidade antioxidante elevada, e eles apresentam mais células T regulatoras e efetoras em uma maior atividade dos linfócitos, tá? E esses sujeitos que são atletas masters, que fazem exercício há mais de 20 anos, eles também exibem, né, esse perfil anti-inflamatório, né, tem células mais anti-inflamatórias, uma alta capacidade antioxidante, e, em especial, né, o foco do trabalho da Luciele é ver essa reprogramação das células natural killer, que está relacionado com efeitos antitumorais. Tá? Passando agora, indo mais, né, saindo dessas teorias, indo para o que a gente está fazendo, o trabalho de doutorado do Kaique, o Kaique é meu aluno de doutorado, né, ele está em estágio final lá no Canadá, ele volta agora no começo de maio. Nós estamos avaliando esses sujeitos, né? Então, sujeitos que são jovens, sobrepesados, obesos. Nós temos sujeitos que são magros, mais sedentários, sujeitos que são idosos, e aí nós temos sujeitos idosos que são treinados e não treinados, e nós temos sujeitos que são atletas jovens, tá? O que nós estamos avaliando nesse sujeito? O que a gente está pegando esses sujeitos? Nós estamos vendo o efeito da composição corporal, mesmo esses sujeitos sendo sedentários. Nós estamos avaliando o efeito da idade sobre a funcionalidade e o metabolismo dessas células imunes, e nós estamos avaliando o efeito da aptidão cardiorrespiratória nesses sujeitos. Ver qual que é o perfil, né? Todos aqueles pontos de interrogação que nós colocamos naquela revisão, se aquelas vias, se aqueles sensores realmente são importantes para essa engrenagem anti-inflamatória ou para uma resposta pró-inflamatória. Então, os sujeitos, eles são caracterizados, né, desses diferentes grupos. Nós coletamos sangue desses sujeitos. Nesse sangue, nós realizamos a dosagem do perfil inflamatório e metabólico. Nós isolamos os monócitos CD14 positivo. Esses monócitos, eles são encaminhados
para fazer a imunofenotipagem, né, para fazer a citometria de fluxo. Eles são isolados para fazer a respiração mitocondrial, para ver a capacidade da mitocôndria, dessas células imunes, em produzir ATP na via mitocondrial. E o CAIC isola essas células e leva essas células para um estado que nós chamamos de M0. Tá? É uma célula onde ela não tem um fenótipo caracterizado, ela é uma célula neutra. E o que ele faz? Ele dá estímulos nessa célula, dá um estímulo anti-inflamatório para ela polarizar para M2, que é uma célula anti-inflamatória, ou dá estímulos pró-inflamatórios, né, com LPS interferon gama, para ela se polarizar para um fenótipo pró-inflamatório. Depois que essas células elas foram polarizadas e agora estão caracterizadas como M1, M2, o CAIC ele coloca com alguns coquetéis para ativar a MPK ou bloquear a MPK para saber se a ativação ou inibição vai interferir nessa amplificação da resposta anti-inflamatória ou pró-inflamatória. Então, nós dosamos aqui as citocinas, né, anti-pró-inflamatórios, TNF-alfa, IL-6 e IL-10, e avaliamos também a expressão de alguns genes, que são aqueles sensores energéticos que nós mencionamos no slide anterior. Tá? Então, nós estamos ainda conduzindo esse trabalho. Mas aqui, só para vocês saber um pouco do perfil desses pacientes, que o Kaique já coletou. Então, o sujeito que tem um alto condicionamento cardiorrespiratório, jovem, um sujeito que tem um baixo condicionamento cardiorrespiratório, jovem, um sujeito que tem um baixo condicionamento cardiorrespiratório, jovem, mais obeso, e os sujeitos que são idosos. Então, em média, que os jovens têm entre 22 a 27 anos, tá? Então, é de 18 até 35 anos, e os idosos são acima de 60 anos, tá? Então, vejam o IMC deles aqui, do sujeito que tem alto condicionamento cardiorrespiratório, gira em torno de 22, o obeso IMC de 37, os idosos estão aqui, né, com uma média de 25,43, tá? Algo mais interessante para mostrar para vocês, né? O VO2 que esse sujeito de alto condicionamento cardiorrespiratório atinge tem média de 62 ml por minuto por quilograma, e os sujeitos que são obesos têm 32,57, e os idosos giram aqui em torno de quase 40 ml, tá bom? Um outro estudo que nós estamos conduzindo, né, com aqueles atletas masters, né, que está sendo conduzido pela Luciele, agora a Luciele está na Alemanha, está conduzindo parte desses experimentos junto com o professor Kruger, saber o potencial do exercício físico ao longo da vida, para que identificar se ele realmente tem esse potencial em suprimir a tumorigênese, principalmente avaliando a via da mTORC1 e a via beta-adrenérgica. Então, no trabalho dela em especial, nós vamos recrutar jovens atletas e sujeitos masters e os respectivos controles não treinados, tá? Então, nós temos aqui os atletas jovens, que são o nosso controle. Então, esses sujeitos jovens são aqueles que estão engajados há mais ou menos 10 anos de treinamento físico, comparado ao sujeito master, que tem mais de 20 anos engajados com treinamento. E nós vamos avaliar o potencial das células natural killer em inibir o crescimento de células tumorais, né, para saber se essas células têm essa capacidade. Nós sabemos que já tem dados na literatura mostrando que eles têm essa capacidade, mas a nossa hipótese é se o metabolismo intracelular, né, a programação metabólica intracelular dessas células natural killer é determinante para a efetividade dessa atividade antitumoral. Tá? Esse estudo também está em andamento. O que eu quero mostrar para vocês? Que eu falei para o Ronaldo que eu ia fazer a minha apresentação em menos de 1 hora,
e eu estou aqui no meu prazo, viu, Ronaldo? Eu quero mostrar para vocês um estudo que nós começamos, na verdade, é bem interessante eu fazer essa fala, porque quem idealizou, né, quem plantou a primeira semente para fazer esse estudo foi o Ronaldo, em 2020, eu ainda estava no período sabático lá em Portugal, e o Ronaldo, ele propôs, né, para que a gente começasse a avaliar os sujeitos que foram infectados com Covid, e avaliar a aptidão cardiorrespiratória, se eles faziam exercício ou não, enfim. Esse trabalho, né, nós não obtivemos aprovação naquele momento, não obtivemos nenhuma aprovação, né, depois o Ronaldo quiser comentar, mas nós conseguimos conduzir esse estudo, né, como eu estava em Portugal, nós fizemos, eu fiz algumas discussões com os professores lá de Coimbra, e nós fizemos um estudo multicêntrico, que nós acabamos de coletar essa semana o follow-up de 1 ano após a vacina, tá? E quem está encabeçando aqui no Brasil esse trabalho é a Bruna, que está fazendo o pós-doutorado dela comigo, com auxílio da FAPESP, no qual nós investigamos o nível de atividade física sobre a resposta imunometabólica, tanto sistêmica quanto celular, em sujeitos que foram infectados, mas que tiveram sintomas leves a moderado. Tá? Então, é uma população que não é muito assistida. Eu vou dar mais detalhes desse estudo nos próximos slides. Tá? Mas por que veio essa indagação? Né? Porque esse estudo, que é bem interessante, que saiu em 2021, que foi um mega, né? Acho que foi a primeira revisão mais de grande espectro, né? Que mostrou que a inatividade física é um fator de risco para a severidade dos sintomas do Covid-19. Né? Então, bateu o alarme ali, falando, olha, as pessoas que não fazem atividade física ou têm baixo nível de atividade física, elas têm maiores complicações com essa doença. E uma revisão, né, na verdade, uma carta ao editor que a Helena, o Zeca e o Carson escreveram, eles colocam muito bem, né, a questão da inflamação, da tromboinflamação, né, que esses sujeitos eles são frequentemente diagnosticados, e que o estilo de vida sedentário, né, e obeso era propício para instalar aquela tempestade de citocinas e a severidade dessa doença. E quando os sujeitos eram bem treinados ou treinados, eles já tinham uma saúde endotelial, então eles eram protegidos contra essa trombose e inflamação, e tinham uma função endotelial melhorada, obviamente exibindo um quadro anti-inflamatório. Então, olha, sujeitos engajados com um treinamento físico ou com alto nível de atividade física estariam sendo beneficiados ou protegidos contra a severidade dessa doença. Então, a nossa hipótese partiu do pressuposto que sujeitos que eram sedentários e ainda exibiam um aumento do tecido adiposo, principalmente o visceral, iria ter toda uma desregulação, né, um ambiente propício para a severidade desse vírus, e, por outro lado, sujeitos que tinham um engajamento, um alto nível de atividade física, iriam bloquear, né, toda essa severidade e toda a repercussão imposta por esse vírus. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Os dados baseline, tá? Que são dados antes da vacinação. Todos os dados que nós vamos mostrar aqui, todas as dosagens, né, todos os parâmetros são antes da vacinação. Nós fizemos depois a coleta de sangue, todos os exames, 6 semanas após a vacinação, e nós acabamos, como eu falei para vocês, de fazer a coleta de 1 ano após a vacinação. Esse foi um estudo de follow-up, né, no qual nós seguimos esses sujeitos para saber as consequências dessa infecção viral durante todo esse período e controlando algumas variáveis. Então, os sujeitos, né, esses grupos, eles foram divididos
em grupo controle, então sujeitos saudáveis que não foram infectados, né, de 20 até 40 anos, então nós pegamos jovens de 20 a 40 anos, eles não podiam ter doença crônica, então, diagnosticada, então nós fazíamos toda uma bateria de exames, né, para ver se eles tinham alguma doença diagnosticada, e eles só eram inseridos no estudo se eles fossem realmente saudáveis, né. Os sujeitos infectados, eles tiveram um range, né, pós-infecção de 30 a 180 dias, tá? E eles só tiveram sintomas leves a moderado e eles não foram hospitalizados. Então, são sujeitos que foram para o hospital, fizeram o teste de COVID por PCR, eles testaram positivos, mas como eles tinham sintomas leves a moderado, eles voltaram para casa, eles não foram assistidos pela unidade de saúde. Então, esses sujeitos vieram no laboratório, nós avaliamos o nível de atividade física pelo acelerômetro, avaliamos a composição corporal pelo DEXA, ultrassom e bioimpedância, nós fizemos alguns testes funcionais nesses sujeitos, nós coletamos sangue e aplicamos alguns questionários, principalmente dietético. No sangue, o que nós avaliamos? Né? Nós, além do perfil metabólico e inflamatório, nós isolamos as células mononucleares do sangue periféricos, as PBMC, fizemos a citometria de fluxo dessas células, né, principalmente os linfócitos T monócitos. Nós avaliamos a respiração mitocondrial dessas células e desafiamos essas células com patógenos, né, com LPS e com PMA por 24 horas e avaliamos a capacidade dessas células em produzir TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 10. Então, nós tivemos no total 40 pacientes, sendo que 20 pacientes do grupo controle e 20 infectados, tá? Aqui a distribuição de gênero, tá? Os grupos foram equiparados, então tinham a mesma quantidade de mulheres no grupo controle, né, sem diferença estatística entre os gêneros quando comparado os grupos. Nós começamos a observar, né, embora a composição corporal aqui não tenha mostrado diferença estatística entre os grupos, né, embora que, se nós olhamos, o IMC deles é muito próximo, tá? A circunferência de cintura é muito próxima, mas como nós avaliamos o nível de atividade física moderado vigoroso, tá? Eu não tenho uma régua aqui, mas vamos lá. Deu diferença, né? Os sujeitos que eram controle, eles realizavam, em média, 30 minutos de atividade física moderado vigoroso por dia, e os grupos COVID, eles realizavam, em média, 13 minutos. Né? Então, mostrou que o grupo COVID tinha um menor nível de atividade física diária. Tá? Como o nível de atividade física pode ser um fator de confusão, o que nós fizemos? Quando nós realizamos análise estatística, nós colocamos o nível de atividade física como um fator de confusão. Nós controlamos esse fator, então nós saberíamos, né, o que foi realmente efeito do COVID ou o que foi efeito protetor do nível de atividade física. Nós conduzimos uma análise de covariância para fazer isso, né, um ANCOVA. Então, a partir de agora, vocês vão ver, além desse valor aqui, P-valor, vocês vão ver um P-valor ajustado, que é pelo nível de atividade física. Então, os sujeitos que infectados pelo vírus, eles realizaram no teste de 6 minutos, no teste de caminhada, uma menor distância, né? Obviamente, quando ajustado, controlado o nível de atividade física, essa diferença significativa desaparece, mostrando que o nível de atividade física baixo desses pacientes que foi o fator primordial. Mas como nós avaliamos os parâmetros pulmonares, de função pulmonar, né, todos os parâmetros,
independente do nível de atividade física, foram menores no grupo COVID comparado a sujeitos controle não infectados. Veja que são pacientes jovens sem doença crônica clinicamente diagnosticada, tá? Então, isso foi impacto do vírus. O vírus, mesmo pacientes, né, naquele range de 30 a 180 dias, né, a média foi de 3 meses desses pacientes, eles ainda estavam com a função pulmonar prejudicada. Em relação aos parâmetros metabólicos e séricos, né, então aqui mostrando só o teste T não pareado entre os grupos, então o grupo, aqui tudo que você vê de azul é o grupo controle e o que você vê de vermelho é o grupo infectado. Então, obviamente, nós fizemos a sorologia para comprovar que o grupo controle realmente não tinha sido infectado e o grupo infectado tinha aumento nas concentrações do IgG para o COVID. A atividade, né, a dosagem sérica, a atividade sérica da ACE estava aumentada no grupo COVID, da prostaglandina E2 também estava aumentada, as concentrações de interferon alfa estavam aumentada, e de uma maneira muito curiosa, né, o que é visto nos casos mais severos do COVID, a interleucina 6 ela estava diminuída, ela estava diminuída, que foi algo curioso, tá? Ela estava diminuída no grupo COVID. Nós encontramos ainda aumento do receptor solúvel de TNF-alfa, e quando nós fizemos ajustes pelo nível de atividade física, o que nós encontramos? Que o grupo COVID tinha um aumento da interleucina 10, tinha aumento da fração de triacilglicerol circulante e tinha aumento na concentração de leptina, né? Então, mostrando que esses sujeitos, embora o IMC e os valores, né, os parâmetros de gordura corporal não tinham sido diferentes, né, mas quando a gente ajusta, tem uma leptina ali um pouco superior. E foi interessante que a segunda palestra do dia mostrou o impacto da leptina sobre a ativação das células imunes, né? Então, vejam como é interessante essa questão, né? Essa integração entre o sistema imunológico e o endócrino, principalmente nessa doença, né, que a gente conhece ainda muito pouco dela e muito precisa se investigar sobre ela. Quando nós avaliamos o fenótipo dessas células por citometria de fluxo, né, nós observamos que o grupo COVID tem um menor percentual de células Treg, tem um aumento na marcação de PD1 nas células CD4, né, esses valores são IMFI, e também exibiram um aumento do PDI na CD8, né, então a PDI, como é uma proteína de morte celular, um marcador de senescência, é interessante mostrar que esses sujeitos eles estavam com uma característica, né, as células imunes elas estavam sendo moldadas a ter uma imunossenescência precoce. E também teve uma redução do marcador do coativador de CD8, aqui, o CD28, né, ele estava reduzido nos sujeitos que foram infectados. Quando nós avaliamos o ajuste pelo nível de atividade física, a gente encontrou algo interessante, que o nível de atividade física foi um fator de proteção, porque aquela diferença estatística que no aumento da PD1 que nós encontramos nos sujeitos infectados, quando nós controlamos o nível de atividade física, aquela diferença estatística do P igual a 0,031, ela foi para P igual a 0,08, né? Ficou uma tendência. Então, mostra que o nível de atividade física, né, ele tem um impacto principalmente sobre a CD8, mas não sobre a CD4. Né? Os monócitos, eles não apresentaram nenhuma diferença estatística. Bom, lembra que eu comentei que o metabolismo energético dessas células imunes, eles determinam ali, né, um ambiente mais pró ou anti-inflamatório.
Quando nós fizemos a respiração mitocondrial nas PBMC, né, numa condição de repouso, o que nós encontramos? Que tem o maior extravasamento de prótons na mitocôndria das PBMC de sujeitos que foram infectados pelo SARS-CoV-2, né, que tinha o COVID, e tinha uma menor produção de ATP no complexo 1 no grupo infectado comparado ao grupo controle. Então, mostrando que esse curto período de infecção alterou o metabolismo energético mitocondrial das células mononucleares do sangue periférico. Tá? E isso pode ser uma das explicações daquelas respostas encontradas na produção de citocinas e no fenótipo delas. Tá? Bom, quando nós desafiamos essas células, essas PBMC, tanto com LPS, né, com foco de atingir mais os monócitos, e PMA, com foco de atingir mais os linfócitos, nós observamos que o estímulo com o LPS ele foi efetivo, né, em produzir interleucina 6 somente no grupo controle, né, não houve diferença estatística no grupo COVID, e o mesmo resultado foi visto para a produção de TNF-alfa, né? Somente o grupo controle mostrou que o LPS aumenta a produção de TNF-alfa no grupo controle, mas o grupo COVID não teve nenhuma diferença da célula não estimulada para a célula estimulada. Quando nós olhamos para a célula estimulada com PMA, o que nós observamos também para a produção de TNF-alfa? Somente o grupo controle exibiu aumento da produção de TNF-alfa, o grupo infectado não mostrou diferença, mas quando nós olhamos a produção de interferon-gama, somente o grupo infectado mostrou aumento dessa produção, né? Tem alguns outliers aqui no grupo controle, mas quando a gente aplica tanto a estatística, o teste T não pareado, quanto o ajustado, mostra que o grupo infectado tem uma produção aumentada de interferon-gama, mas aqui com PMA não aumenta o TNF e com LPS não aumenta a produção de L6 e de TNF-alfa. O que nós chamamos atenção? A alta produção de citocinas no estado de repouso, tá? Sem estímulo. O que nós deduzimos é que essa célula dos sujeitos infectados, ela já está extremamente estressada, ela já está sendo ativada o tempo todo, ela já tem uma produção basal extremamente elevada, por isso que quando ela é desafiada, ela tem uma resposta reduzida. Tá? Então, quando a gente olha aqui os deltas, né, para o controle, nós observamos que a capacidade das células, né, aqui com o estímulo de PMA, em produzir TNF está reduzida quando comparado ao grupo controle, e o nível de atividade física parece ser um fator de proteção. Quando nós olhamos aqui a produção de L6 estimulada com LPS, também parece estar diminuído, e o nível de atividade física tem uma proteção contra essas alterações, assim como a produção de L6 estimulada por PMA, também tem um efeito protetor do nível de atividade física. Porém, quando nós avaliamos a produção de interferon-gama, o nível de atividade física parece ser importante, porque diminui aqui essa produção de interferon. Eu já estou acabando, Ronaldo. Acabou já, é o último slide. Pegando aqui o gancho, então, um resumo desses resultados, os pacientes pós-Covid com severidade leve a moderada, eles têm um prejuízo da função pulmonar, têm alterações sistêmicas, principalmente relacionadas aos metabólicos e a proteínas inflamatórias, tem uma menor resposta, né, a linfócitos T, com um aumento da marcação de PD1 em células CD4 e CD8, e o nível de atividade física protege em alguns parâmetros, como a marcação de PD1 na CD8 e na produção dessas citocinas em repouso,
e nós observamos o metabolismo glicolítico predominante. Tá? Essa aqui é o gráfico. Quero agradecer a todos os participantes do estudo, né, os alunos, desde quando eu estou aqui em Prudente, dando as boas-vindas à nossa próxima palestrante, a Helena. Eu coloquei aqui a fotinha dela para vocês já se ambientalizar com a próxima palestrante, e agradecer, obviamente, aos órgãos de fomento, que sem eles a gente não consegue realizar todos esses estudos, em especial a FAPESP. Tá? Muito obrigado. Ô, Ronaldo, meia hora que eu te falei não deu, né? Ô, Sara. Você viu que foi só o Ronaldo aparecer que você já entendeu. Não, eu vi, ele já tinha me xingado aqui. Professor Dr. Fábio, muito obrigada pela aula brilhante, maravilhosa, por compartilhar tanta informação, tanto conteúdo de alta relevância científica. Infelizmente, em virtude do horário, a gente não vai conseguir expor as perguntas, mas, pessoal, fiquem à vontade para procurar o professor Dr. Fábio, ele deixou ali os meios de comunicação, e se preferirem também enviar para a gente repassa para o professor. Obrigado, Professor Dr. Fábio, muito obrigada por abrilhantar o nosso evento. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficaria horas aqui te ouvindo. Muito obrigada, viu? Obrigado eu.